Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um avião que é novidade aí no mercado da aviação. Não se sabe muito sobre ele, mas chegou no mercado aí despertando a curiosidade de muita gente. O B-21 Raider é um avião que veio para substituir o B-1 e o B-2. Quem me acompanha mais de perto sabe que eu sou apaixonada pelo B-2, ele tem um design que parece que veio de um filme de ficção científica. E o B-2 já era a aeronave mais avançada que tinha no mercado em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento, mas os americanos não brincam em serviço e já lançaram o B-21 para substituir essa aeronave. Então, se o B-2 já era uma aeronave com uma tecnologia incrível, que não tinha concorrente para ele no mercado, imagina então o que é esse B-21. O B-21 é a primeira aeronave de sexta geração do mundo. O B-2, ele fez o seu primeiro voo em 89. Então imagina o que os americanos conseguiram avançar em termos de tecnologia para trazer para o B-21. Vamos falar um pouquinho sobre o porquê o B-21 ganhou o nome de Raider. Esse nome veio dos lendários The Little Raiders, lá da Segunda Guerra Mundial, com o tenente Jimmy DeLittle. Jimmy e seus 80 voluntários, eles fizeram história porque, mesmo tendo pouca expectativa de sobrevivência durante uma missão, eles foram fiéis à pátria e executaram ela sem pestanejar. Os japoneses atacaram Pearl Harbor, matando 2.400 militares americanos. Os Estados Unidos, por sua vez, quiseram revidar de alguma forma e decidiram bombardear os centros industriais japoneses. O problema naquela época é que eles não tinham um bombardeiro que tivesse autonomia para ir até esses lugares e pousar em uma pista amiga. O que eles decidiram então é fazer com que os bombardeiros decolassem de porta-aviões. Essa não era uma missão nada fácil, mas Jimmy DeLittle ficou encarregado de executar essa missão. A aeronave escolhida por ser a mais adequada na época foi o B-25, que até aquele momento não havia realizado nenhuma missão em combate. Mexeram muito na aeronave para que ela se adequasse àquele porta-aviões. Foram embarcadas 16 B-25 no porta-aviões e eles teriam 150 metros de pista para decolar. Eles chegaram à conclusão que decolar não seria o problema, mas pousar é que seria. Não existia garantia nenhuma de que aqueles homens conseguiriam pousar em qualquer lugar, em qualquer pista amiga, por causa da autonomia da aeronave. Tudo que já parecia muito complicado acabou ficando ainda mais complicado quando os japoneses descobriram o porta-aviões. A missão seria cancelada se não fosse pela coragem do Jimmy, que decidiu decolar ali daquele momento mesmo faltando 240 milhas para que eles chegassem no ponto que foi calculado. Ou seja, o que já era difícil ficou ainda mais difícil. Mas os The Little Raiders não se acovardaram, decolaram mesmo assim. As 16 aeronaves foram decoladas em segurança. Eles executaram a tarefa que era bombardear os centros industriais. E assim que foi executado, eles tomaram a proa de uma pista amiga chinesa. Uma das B-25 acabou ficando sem combustível antes do que as outras por um problema ali no carburador. As outras seguiram ali para a pista da China. Eles já sabiam que não teriam combustível suficiente para pousar. Só que durante o trajeto, eles tiveram um vento de cauda muito forte que ajudou eles a chegarem ainda mais próximo, muito mais próximo do que eles pensavam que conseguiriam. Mas mesmo assim não foi o suficiente. Eles tiveram que sair das aeronaves, abandonar as aeronaves ainda sobre as águas na costa da China, e eles levaram alguns dias para serem resgatados. Foram resgatados 69 deles, 3 acabaram morrendo e 8 foram capturados pelos japoneses. Desses 8, 4 foram executados. Os Raiders DeLittle acabaram colocando as suas vidas em prol da nação e isso acabou sendo muito aclamado nos Estados Unidos. Eles realmente viraram heróis na época e, em homenagem a eles, o B-21 é chamado de B-21 Raider. Voltando à história propriamente do B-21, ele é um bombardeiro desenvolvido pela Northrop Grumman, que é a mesma fabricante do B-2. E o B-21 é um bombardeiro, mas não é um bombardeiro comum. Ele é um bombardeiro nuclear, ou seja, ele é capaz de carregar armas nucleares. É furtivo, muito difícil de ser reconhecido pelos radares. E ele acabou de ser anunciado pelos Estados Unidos. Como vocês podem imaginar, todo o desenvolvimento dele foi feito de forma
super secreta. E essa aeronave é uma resposta às constantes preocupações de um futuro combate com a China. Quase todos os detalhes sobre essa aeronave são secretos. Eles anunciaram, né, divulgaram aí a aeronave, mas pouco se sabe sobre ela. Tudo é realmente muito secreto. O secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que ela não é apenas uma aeronave, é a personificação da vontade de defender o país. A presidente executiva da Northrop disse que, apesar da aeronave se parecer muito com o B-2, assim que se entra na aeronave, as semelhanças somem. A gente não tem imagens de dentro da aeronave, não foram divulgadas, mas já foi anunciado que essa aeronave está prevista para operar com ou sem tripulação, ou seja, como um drone mesmo, alguém operando remotamente à distância. A tecnologia avançou muito nos últimos anos, então além da tecnologia de capacidade de computação, a tecnologia em desenvolvimento de materiais também avançou muito, propiciando com que os revestimentos das aeronaves militares fossem ainda mais eficientes ao não serem detectados pelos radares. 6 B-21, 6 equipamentos já estão em desenvolvimento para a Força Aérea dos Estados Unidos, mas eles já anunciaram que pretendem ter 100 dessas aeronaves. Entre a concessão do contrato até a estreia foram 7 anos. Tempo muito rápido se comparado com os projetos antigos que levaram décadas para serem executados e lançados no mercado. O custo dessa aeronave não foi divulgado oficialmente. Eu tenho uma leve impressão que se juntar o que eu tenho nos meus investimentos mais do que você tem, a gente não consegue comprar nem o trem de pouso dela. Mas uma estimativa do mercado é que ela esteja custando em torno de 700 milhões de dólares. O voo de teste dela ainda não aconteceu, vai acontecer só o ano que vem. E este voo é muito importante porque alguns problemas das aeronaves só são descobertos durante os voos de testes. Em termos de tamanho, o B-21 é um pouco menor do que o B-2, o que leva a gente a crer que ele tem uma capacidade menor de carregar carga. A previsão de início de operação dele é em 2026. Como eu disse para vocês, pouco se foi revelado sobre essa aeronave. Não temos informação de quase nada sobre ela para trazer aqui para vocês no vídeo, mas com certeza é uma aeronave que veio para impressionar todo mundo e para tornar a Força Aérea dos Estados Unidos ainda maior. Eles que pretendem aposentar os B-1 e B-2 por conta do custo, tanto de produção quanto de manutenção, já que a B-21 tem um custo menor do que, por exemplo, o B-2, que é a aeronave mais cara do mundo. O B-21 vai ter um custo de produção menor e o B-1 tem um custo operacional muito caro para os Estados Unidos. Então, eles pretendem abandonar tanto o B-1 quanto o B-2, já que o B-21 vai ser uma aeronave muito mais barata, tanto de produzir quanto de se operar. O vídeo de hoje foi esse, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar, que ajuda muito o canal. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo e até lá!